Prezados irmãos, prezadas irmãs da Sociedade Espírita Irmã Rosália, é mais uma oportunidade que nós temos de nos encontrarmos nesse período que fisicamente nós nos afastamos, mas neste mesmo período o Evangelho, o estudo do Evangelho, permite que os nossos corações se unam nesse trabalho que todos nós estamos fazendo, de conhecer a nós mesmos e de nos encontrarmos, buscando todos nós sermos pessoas melhores. Irmãs e irmãos, eis aí, o ano de 2021, ele está terminando e nós adentramos em dezembro, o último mês do ano, o último mês no qual nós cristãos nos voltamos para aquele episódio que na nossa tradição está como ter acontecido em dezembro, que é o nascimento do nosso irmão maior, do nosso grande amigo, Jesus. Ao longo desses pouco mais de 2 milênios da chegada de Jesus, muitos livros foram escritos sobre o nascimento, sobre a trajetória, sobre os ensinos, sobre o vivenciar dele para conosco. Nesse nosso estudo, nós gostaríamos de nos voltarmos para um desses livros. O livro escrito pelo nosso Chico Xavier, se chama Antologia Mediúnica do Natal. Nesse livro são enfechados alguns escritos, alguns artigos feitos por diversos espíritos que assessoravam o Chico, que transmitiam as notícias através do Chico. E hoje nós gostaríamos de irmos para, no livro, eu repito, Antologia Mediúnica do Natal, para o capítulo número 9. Não é? Esse capítulo ele foi feito por Humberto de Campos, ou o irmão X. E o nome dele é Um Bilhete para Jesus. Neste artigo, Humberto de Campos, ele conversa com Jesus, não é? Ele diz a Jesus lá, principalmente baseado no que nós temos nos evangelhos sobre a chegada de Jesus, não é? Os primeiros dias, a preparação. O nosso irmão X, ele se voltou para o Evangelho de Mateus e o Evangelho de Lucas, e ele fez assim um mix, não é? Das notícias que nós temos lá a respeito do nascimento de Jesus. E ele usa também nesse seu escrito, e Humberto escreve muito bem, não é? Humberto, ele tem essa capacidade aí de colocar no papel algo dele, o coração dele, o que sempre nos empolga. E ele foi inicialmente no Evangelho de Mateus, não é, gente? O evangelista Mateus, no capítulo 1º e no capítulo 2º do Evangelho dele, ele fala sobre o nascimento de Jesus. Mateus fala dentro da ótica de José, não é? Não podia ser diferente, não é, gente? Porque o Evangelho de Mateus, ele é feito para os judeus, né? Para provar que Jesus era o Messias conhecido. E os judeus, né, ortodoxos, né, eles maximizam muito o papel do homem. E o nosso Mateus não deixou por menos. Ele começa falando no seu Evangelho, não é? Sobre a genealogia de Jesus. Capítulo 1º, primeiros versículos, não é? A genealogia de Jesus. Ele quer mostrar, não é? Que Jesus descende de quem os profetas falavam que o Messias descenderia, não é? Seria de Davi, filho de Davi, não é? Então ele começa lá, ele vem de Davi, chega até Jesus. E em seguida, ainda no capítulo 1º, né, o nosso Mateus, ele fala sobre o nascimento de Jesus. Ele fala que José,
não é? Ele teria, provavelmente em segundas núpcias, né? Ele teria feito um compromisso com Maria, né? Compromisso no noivado nos nossos tempos, mas só que para os judeus o noivado ele era já um compromisso muito sólido. E ele, eu repito, segundas núpcias, né? É muito provável que José teria tido já filhos de um primeiro casamento. Ele fica sabendo que Maria, provavelmente ela mesma falou com ele, né? Que ela estava grávida. E ele, né? Como ele ainda, eles não tinham vivido ainda maritalmente, né? Ele não entende o que estava acontecendo. E ele imagina que ele teria que deixar Maria, mas discretamente, sem fazer escândalo. E nisso, não é? Ele vai dormir, não é? Depois desse pensamento, e aí vem aí um aspecto que eu acho muito bonito nesses 2 primeiros capítulos de Mateus, gente. É a intervenção de um anjo. Esse anjo ele intervém nas atitudes, no comportamento, ele ensina, ele explica José nos seus sonhos. E isso aí dá margem para a gente, né, fazer algumas ilações, né? Ou seja, José, para ele acreditar no que ele vê nos sonhos, não é? Ele tem aí que ter uma base, não é? Forte. E muitas pessoas mesmo advogam que José não foi à toa que ele foi escolhido para esse papel, não é? Ele teve aí uma parcela da sua vida vivida entre os essênios, ou seja, ele sabia discernir quando é que uma mensagem que a gente recebe nos sonhos, quando é que ela deve ser observada, não é? Ou não. Hoje em dia, a nossa Ivone Pereira do Amaral, ela nos fala, não é? Ela nos fala que os sonhos, nossos sonhos, quando eles são preto e branco, são descargas, né? da nossa psique. E quando são cores, coloridos, não é? Aí a gente tem que prestar atenção. Se os sonhos a gente percebe, já deve ter percebido que o sonho era colorido, não é? Ele acha que pode ser ou mediúnico, ou seja, alguém avisando ele, ou anímico, não é? Anímico é quando a nossa individualidade, né, esse ser que existe em nós, esse ser que é o somatório de todas as nossas personalidades, comunica conosco também, sempre muito simbólico. Mas o importante é que o anjo interveio, não é? E falou com José que o que acontecia com Maria era obra de Deus, e José imediatamente ele acata, não é? E aí ainda nesse primeiro capítulo, né, ele fala sobre o nascimento de Jesus bem sucintamente. E em seguida o nosso Mateus, ele é o único também a falar, não é, da visita dos magos. E é interessante que ele não cita que são 3 magos, ele cita 3 presentes, não é? E a partir dos 3 presentes, não é? Incenso, ouro e mirra, né? As pessoas inferiram que seriam 3 os magos. Mas no Evangelho não tem essa certeza que foram 3. E nem muito menos os nomes, né? Gaspar, Belchior, não é? E Baltazar foram colocados bem posteriormente por um monge, não é? Que resolveu aí fazer uma fantasia, né? Colocando esses 3 nomes sobre isso. E é interessante também que entre também os magos, não é? A gente vê também a figura do anjo, não é? Os anjos seguindo, né, a estrela, que é essa estrela que guiava, que também é cheio de controvérsias, né? Se era um cometa, se era uma estrela. Na verdade, eu sempre, particularmente, eu admito a hipótese, né, que tratava-se de algum espírito bem elevado, não é? Que ele, para guiar os anjos, para guiar os médiuns, né, os magos, né, ele vinha, ele deixava transparecer algo do seu espírito luminoso. Aí a gente entende, né, porque que só os magos vinham na maior parte das vezes, né,
E a gente entende também aí que os magos, eles também, não é? Eles tinham aí algo que permitia também entender esse recado. E na questão do mago, né? Existe dos magos, tem muita coisa para a gente olhar aí, mas nosso tempo hoje é pequeno, para nós queríamos aí chegar mais um pouquinho, não é? Depois aí do episódio dos magos, da estrela d'alva, nós temos também o anjo novamente. Esse anjo é muito importante, viu? E a gente não sabe o nome dele, né? É um anjo discreto. O anjo também avisa, não é, a José pelos sonhos, né, que Herodes iria fazer procedimentos fortíssimos, né? Foi a matança dos inocentes, né? E aí ele aconselha a José, não é, a que vá para o Egito. E outra informação, né, que o nosso Humberto também ele aproveita lá, né, em falando. E essa informação também ela é muito interessante porque ela se sintoniza com o que os profetas que falavam sobre a vinda do Messias também previam. E do Egito, né, o Messias foi chamado. O que aconteceu? E o retorno de José, Maria e Jesus do Egito para a Palestina, né, se deu depois do anjo, olha o anjo aí outra vez, não é? Interferindo e falando que Herodes já tinha morrido, o que é uma data histórica para a gente, não é? O Herodes, nós temos alguns livros, principalmente um autor do século I, chamado Flávio Joséfos, que escreveu 2 livros, Antiguidades Judaicas, né, e a Guerra dos Judeus, e lá ele fala precisamente quando Herodes morreu, não é? Ou seja, aí já é uma referência até histórica para nós olharmos quando que Jesus nasceu, não é? Isso é importante num estudo mais profundo, né? Para sabermos aí, colocarmos o que a tradição e o que a história nos conta. E esse anjo, ele realmente é uma pessoa, não é? É um ser discreto que ele interfere muito, né, no nascimento de Jesus, o que para nós também não podia ser, não é? De estranhar. Obviamente, que um séquito imenso de grandes espíritos, né, acompanharam aí, né, e muito profundamente, né, toda a missão de Jesus fisicamente entre nós, não é, desde o nascimento dele. Isso aí, nós já colocamos o que o nosso Humberto, nesse bilhete para Jesus, e que ele usa do Evangelho. E falando em Mateus, não é? Nós temos também, nascimento de Jesus, nós temos que voltar para o Evangelho de Lucas, né, gente? E o Evangelho de Lucas ele é importantíssimo, sabem por quê? Porque Lucas, ele coloca no Evangelho dele coisas que a própria Maria disse para Lucas. Nós sabemos que durante mais de 2 anos, na cidade de Éfeso, onde João Evangelista levou Maria, não é? Depois da crucificação, não é? O nosso Lucas, acompanhado de Paulo de Tarso, estiveram nessa cidade, obviamente sabiam que Maria estava lá e conversaram com ela. Daí, não é? Lucas colocou no evangelho dele tantas informações que só Maria sabia, não é? É interessante que ele começa a narrativa dele, não é? Falando sobre o nascimento de João Batista, não é? A mãe de João Batista, Isabel, era da parente, prima provavelmente de Maria, mãe de Jesus, e parece que ligadas, não é? Quando o anjo que se identifica, não é? Esse anjo ele interfere no nascimento de João Batista, conversando, né, com o pai de João Batista, Zacarias. E ele, inclusive, a conversa foi uma conversa rigorosa, porque Zacarias duvidou do anjo, e o anjo, né, Gabriel, ele, já que ele não acreditava, ele ficaria sem falar, sem ouvir, até o nascimento do menino. Depois a coisa se consertou, mas Gabriel foi rigoroso. O mesmo Gabriel, não é? Ele surge em Nazaré para Maria e diz a ela que ela seria a mãe de Jesus. Mas ele aí, esse anjo Gabriel com Maria, já é uma pessoa extremamente já cativado, não é? Pela própria importância e pela própria pureza de Maria.
É maravilhoso o anjo falando, é a aceitação dela, e nessa conversa, esse anjo, Gabriel, ele fala com ela que a prima dela, não é? Isabel, estava grávida, depois naquela idade, né? Ela é uma idade avançada. E aí Maria se dispõe, toda a narrativa lá, que está nos primeiro, segundo e terceiro Evangelho de Lucas. Maria vai visitar Isabel, não é? E isso acontece, coisa bonita aí, não é? Em lá chegando na casa de Isabel, o João Batista, feto, estava ainda na barriga de Isabel, ele reconhece Maria, ele reconhece algo de Jesus também em Maria. E ele mediuniza Isabel e ela faz uma oração muito bonita de recepção. E mais bonito ainda, em seguida, né, a oração. Não é o cântico que Maria fala para Isabel, recepcionada na casa dela. Lindo. É uma coisa muito boa, gente. Sabe para quê? Para a gente ler na noite de Natal, né? Nessas casas cristãs. É muito interessante nós lermos isso aí, essa conversa do anjo com Maria, essa conversa de Isabel, né, com Maria, mãe de Jesus. É um espetáculo, é um momento muito puro, não é? Para nós aí, na noite de 24, né, nós levarmos para a nossa casa. E o nosso Lucas também, ele é muito minucioso, não é? Na narrativa do nascimento de Jesus. E vem aí também um outro aspecto histórico, né? Inclusive, no conto do Humberto, isso é citado, não é? O fato de José ter levado Maria, grávida, nos dias de ter a criança, né, para a cidade de Belém, conforme, né, era previsto. E ele diz o porquê que José levou. Um recenseamento feito, né, por Otávio, não é? César Augusto, né, o primeiro imperador, né, da civilização romana. Ou seja, é um outro detalhe histórico que a gente pode, inclusive, através dele e da morte de Herodes, a gente pode ter uma visão temporal, não é, de quando Jesus nasceu. Não é? Isso é importante aí, é um assunto até, se vocês quiserem depois, né, é um assunto que a gente pode conversar, é muito interessante isso aí, porque a gente vê que, na verdade, Jesus, pelos dois dados, ele teria nascido antes, né, do ano zero, não é? Mas tudo bem. O importante hoje, na nossa conversa aí, é que esse nascimento de Jesus, né, ele é narrado pelo nosso Lucas, né, de uma forma assim, bem bonita, né, poética, não é? Ou seja, o nascimento, né, num lugar, numa choupana, numa caverna, não é? E da presença, depois, posteriormente, dos pastores, do canto, né? Ele fala também, né, dos anjos que estavam lá fazendo, naquele momento histórico, o nascimento de Jesus realmente, sem sombra de dúvida, né, é o fato mais marcante para o planeta, não é? Principalmente porque nós temos esse entendimento, né, gente? É que o nosso mestre, ele na verdade, ele transcende, né, e muito, né, o nosso conhecimento. Ele na verdade, não é, ele foi esse ser que criou esse planeta. Ou seja, realmente uma pessoa fantástica que aí fez por bem encarnar, vir fisicamente entre nós, né? Para vivenciar, para ensinar e principalmente também para abrir aí um leque, né, de energias, de vibrações para mudança aí, né, do modo de pensar, do modo de agir da humanidade, o sacrifício dele. Isso é uma coisa muito bonita de nós pensarmos, né? Sempre que uma criatura se sacrifica por outra, abre aí um portal, digamos assim, de energias, principalmente em se tratando de Jesus, né? Essas energias, elas vêm de uma parte extremamente profunda de Deus, que a gente só fala poeticamente, né? A luz incriada, uma parte de Deus, né? Vem dessa parte, o sacrifício foi feito, né? E essas energias, elas envolvem as pessoas pelas quais o sacrifício foi feito.
que no caso, então, Jesus, né, vindo até nós, não é? Estando aqui fisicamente, não é? Esse sacrifício gera essas energias que nós estamos falando aqui, não é? Hoje, 1º de dezembro, né, gente? É bom a gente começar o mês já com essas histórias na cabeça, não é? Eu aí tive muito prazer, muita alegria de ser aí em dezembro agora, de poder falar rapidamente, rapidamente aí essas questões aí a respeito do nascimento de Jesus. Um grande Natal para vocês, né? Um Natal muito cristão para todos vocês. Muito obrigado.